A verdade é que eu queria, tipo assim, falar um pouco do que aconteceu, de como eu me senti, e saber que esse ano, 2026, eu não vou poder participar, né, de algo que eu gosto tanto, que é tentar uma seletiva, e o Monstar, que eu tinha prometido pra mim mesmo lá, que eu ia voltar, e aí aconteceu isso, mas que tem coisas ruins que vêm pra melhorar, né, e eu tinha deixado muito o lado empreendedor, o boxe aqui do lado, não sei, é uma forma boa de se falar isso. Tinha deixado muito boxe de lado para poder focar no Vinícius Atleta, e isso acabou atrapalhando muito. E eu vi que é muito difícil hoje, não dá para separar você ser atleta e você ser empreendedor sozinho, né? Ser os dois, não tem como. Eu comecei com 16 anos, né, trabalhando na recepção da academia. Eu já treinava com o Elton Jiu-Jitsu, e aí eu pedi para ele uma oportunidade de serviço, de emprego. Aí ele aceitou, eu comecei a trabalhar como recepcionista até os 18 anos ali, mais ou menos. Aí foi onde eu comecei a faculdade, já comecei a estagiar, né? Aí eu já comecei a trabalhar no ginásio, né? E ficava estagiando junto com o professor Sérgio, com o Joaquim, com a Francine, com o Elton. Já ia aprendendo algumas coisas ali. Até eu chegar no CrossFit, que foi quando inaugurou a CrossFit Paraguaçu. E aí eu comecei a treinar nessa época. Antes disso, eu já conheci alguns movimentos do CrossFit. Um Bar Muscle Up, um Power Clean, eu já sabia o que era, mesmo sem saber o que era o CrossFit. E eu sempre fui mais esse lado de funcional, de treinamento, de condicionamento físico, do que um treino mais, assim, digamos, de força para musculação. Eu sempre gostei mais desse lado. E aulas coletivas, né? Mais do que individual. É aos poucos que eu fui treinando, que eu fui vendo que era isso que eu queria, eu comecei a meio que deixar a musculação de lado, né? Cheguei com o pessoal da companhia e falei para eles que eu queria ficar mais no CrossFit do que na academia em si. E aí foi desenvolvendo, né? Porque não é qualquer um que pode dar aula de CrossFit, né? Mesmo um professor formado hoje, ele tem que passar por um processo, estudos, curso, porque é totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade, não tem nada a ver, né? Então, eu precisava fazer curso, eu precisava me especializar, eu precisava aprender a montar treino, eu precisava ter controle de turma, controle de aula. E são coisas assim que a gente não aprende na faculdade, muito menos dando aula num ginásio, dentro de uma academia. Então, com o tempo foi passando, o Elton foi me treinando, aprendi muita coisa com ele. No início foi basicamente tudo, né? E aí ele foi me dando uma aula ali, uma aula aqui, passando para mim, para eu estagiar junto com ele e junto com a Pri na época. E aí aos poucos eu fui pegando, desenvolvendo mais, aprendendo como ensinar, né? Porque a gente tem que ensinar de uma forma que todo mundo possa entender, né? Porque imagina uma aula de 10 a 15 alunos, eu explicar e um só entender. Então eu tinha que fazer de uma forma em que todo mundo entendesse. Então foi bem difícil para mim no começo. E eu lembro que minha primeira aula, sozinho, tinha um pessoal que já treinava bem mais avançado, o Gustavo, o Elton, a Pri. Eu não lembro mais, mas tinha mais 2 alunos, acho que a Ju também estava nessa aula. O pessoal que já estava treinando já num nível um pouquinho... Já não era mais iniciante, fazia tudo. E aí ele chegou em mim e falou assim, você vai puxar a aula. Aí eu, não vou puxar a aula, porque eu não sei, eu não consigo, eu nunca fiz isso sozinho. Ele falou assim, vai cara, você consegue, dá um jeito. E aí foi onde que mudou tudo, que aí eu falei, até que ele mandou ir, eu não vou, né? E aí me deu um pouco de medo, porque eu estava dando aula para pessoas assim que já treinavam há muito tempo. E o medo de falar nomes errados, ou sei lá, de chegar e corrigir, porque tipo, todo mundo ali tinha muito mais tempo de treino de CrossFit do que eu. Então, poxa, como que eu chego para corrigir um cara que tem, tipo, o Bressan veio para Paraguaçu, ele tinha 4, 5 anos de treino. Um RX já muito bem desenvolvido, como que eu chego e corrijo ele? Então foi meio difícil ali, mas depois dessa aula foi quando virou a chavinha, que eu comecei a encarar de outra forma, como um desafio, como eu sempre gostei. Eu parei de trabalhar com o CrossFit. Eu fiquei mais ou menos um ano, se eu não me engano, foi um ano a um ano e meio, afastado do CrossFit, sem treinar, sem ter contato, porém eu não parava de estudar, eu estava sempre fazendo cursos online, e estudando e lendo bastante, acompanhando, e aí foi onde eu voltei a dar personal. Tive a certeza absoluta que não era esse caminho, que eu não queria continuar sendo personal e ficar dentro de uma academia, de um ginásio. E eu falei, isso não é pra mim. Foi onde eu comprei alguns equipamentos para treinar em casa.
Aí eu comprei alguns equipamentos, barra, 100 quilos de anilha, dumbbell, wall ball, e falei assim, vou treinar em casa. E aí deu treinar em casa e postar vídeo, um aluno, ex-aluno viu e falou, queria treinar com você. Eu falei, vem, vamos treinar juntos, sem compromisso algum, apenas treinar comigo. E aí o outro viu postagem também, quero ir. Na hora que eu fui ver, eu tava com 5 alunos em casa. E aí eu tava deixando de ir pra academia para poder ficar em casa e acabou virando uma aula personalizada para esses alunos. Foi onde eu conheci meu primeiro sócio. Dentro da academia ele chegou em mim, cara, coisa de Deus, porque eu tava dando aula, ele chegou em mim, olhou pra mim e falou, Vinícius, vamos abrir um box de CrossFit? Aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos, né? Aí juntou os 6 com meia dúzia. Aí ele, vamos mesmo? Eu falei, sim, vamos. Ele falou, então passa em casa, na hora que acabar aqui as suas aulas, vai lá voltar lá. Acabou minhas aulas, fui na casa dele, a gente conversou, bateu todas as ideias, já logo de imediato. Aí, beleza, vou pensar aqui. Até porque ele não era desse mundo, né? Ele entrou também como um sócio investidor, não entendia da área. Não só da área, mas principalmente do CrossFit, não sabia como funcionava. Cheguei em casa, ele me liga e fala, volta aqui. Na hora que eu voltei, ele, bora, vamos fechar e vamos chamar a parte do marketing aí, vamos ver o que a gente vai fazer, que nome que a gente vai escolher e tudo mais. Aí nessa hora minha perna tremeu. Aí eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Aí tipo, parece que minha ficha não caía, parece que era só papo, só conversa, sabe? A gente conversou, mas parece que na hora do vamos ver isso não ia acontecer. Passou 2 dias a gente se reunindo, e eu falei, nossa, o negócio tá sério mesmo, né? Quando a gente bateu o martelo, por exemplo, o Ares, e a gente precisava registrar a nossa marca. O Ares é registrada. O meu sócio tinha mandado mensagem para um amigo dele que mexe com isso. E falou, tem um nome aqui que um cara ia abrir um box de CrossFit e chama Ares CrossFit. Ele cancelou, disse que não vai abrir mais. Aí na hora que o meu sócio falou isso, na hora eu olhei para ele, olhou para mim, eu falei assim, Ares, Ares Cross. Pegou, já era, a gente foi atrás da logo, meu irmão ajudou também com a logo. Na hora que aconteceu isso, eu falei assim, cara, será que isso é verdade? Não é possível, Deus. E eu ainda duvidando, ainda assim, não acreditando, né? Não duvidando, não acreditando que isso ia ser possível. Na hora que a gente assinou o contrato e falamos, vamos atrás dos materiais, aí meu mundo desabou, cara. Eu falei assim, nossa, é pra valer mesmo. Aconteceu. Depois disso foi tudo muito rápido. A gente fez orçamento, 2 orçamentos, já pegou, já fomos visitar para ver os equipamentos e viu tudo novo. E aí olhou um pro outro e falou, é isso aí, é isso que a gente precisa para começar. E todas as ideias batendo, aí alugamos o espaço. Na hora que eu vi, a gente já estava lá dentro pintando, pré-matrícula, um monte de gente querendo treinar. E aí aconteceu a inauguração, dia 10/7 de 2023, foi quando inaugurou o Ares Cross. Aí foi onde começou os desafios de verdade. Eu acho que o principal para mim foi eu saber diferenciar o meu lado coach com o meu lado empresário, né? E eu sempre fui o professor, né? Sempre fui o coach. E não sabia como gerenciar, né? Gerir as pessoas, porque é muito difícil você lidar com pessoas. Eu tinha um sócio muito bom nisso, que sabia muito bem o que fazer, mas mesmo assim eu tinha que estar por dentro, né? Então, por mais que eu confiava muito no meu trabalho, eu tinha medo de que, será que a gente vai ter aluno suficiente para pelo menos pagar as contas? Tinha aluguel, água, luz, escritório, tinha um investimento muito grande, são materiais novos, direto da fábrica, mais o custo para estar aberto. Então isso me deixava com muito medo. E isso, na época, o meu sócio, ele me passou muita tranquilidade. Ele confiou muito em mim. Ele falou, cara, não sou eu que dou aula, eu não entendo disso, eu estou aqui para ajudar a administrar, mas eu preciso de você e eu confio muito em você, eu sei que vai dar certo. Foi passando o tempo, chegou perto da saída dele da sociedade, onde ele não queria mais. Aí eu fiquei com muito medo, aí foi o maior desafio meu, porque eu falei assim, se ele sair, como que eu vou gerir tudo isso? Porque dar aula, cuidar de equipamento, fazer parte da limpeza, fazer parte da gestão ali do box, né? Recebimento, lançamento, pagar conta, fazer tudo isso. Minha cabeça começou, não vou dar conta, não vai dar. E na época eu não consegui arcar com a parte do meu primeiro sócio sozinho. Foi onde eu tive outros 2 sócios, eles entraram como investidores no lugar do meu antigo sócio, do primeiro sócio. Só que eu fiz essa parte sozinha da gestão do box. Por mais que eu tinha eles, pedia uma ajuda ali, outra aqui, mas eram sócios distantes, não moravam em Paraguaçu. Só que eu já sabia que eu não podia contar com eles, isso já era algo que a gente já tinha conversado. Nesse exato momento foi onde as coisas começaram a querer desandar e desandou um pouco. Porque o Vinícius, além de coach e dono, ele começou a querer ser atleta também. Eu tinha que dividir aulas de CrossFit, personal também no CrossFit,
cuidar da parte do boxe, da gestão e querer ser atleta também. Eu quase não dormia. Quando você quer fazer tudo de uma só vez, você acaba deixando algo a desejar. E infelizmente, o que eu deixei a desejar foi a parte de gestão do boxe. Foi como se eu tivesse olhado só para mim, pensado só no Vinícius atleta, deixar esse outro lado para lá. Sociedade é igual um casamento, né? Você tá casado com os caras. Só que eu percebi assim que dava para eu seguir sozinho. Eu falei assim, cara, dá pra seguir sozinho, dá pra eu mudar, fazer as coisas do meu jeito. Aí eu falei, eu acho que dá pra levar isso sozinho. Eu consegui arcar com todo o investimento que já tinha feito e a parte do meu primeiro sócio, e foi onde eu comprei, né, que é onde eu peguei a parte toda pra mim. O Vinícius atleta, assim, que eu falei, agora eu vou virar a chave, quero ser atleta. Foi depois do primeiro Olympo Games, porque eu tinha ido competir já antes, só que era algo esporádico, tipo, tô treinando bem, um aluno me convidou, vamos. E por ir, sabe? Pra ver como que é, pra sentir essa adrenalina, como sempre fui competidor de outros esportes, queria ver como que era. E aí aconteceu o primeiro Olympo Games, aí depois que acabou o primeiro Olympo Games, foi onde eu falei, não, agora vou fazer diferente. Vou trabalhar com planilha, treinava 4 horas por dia, tinha dia que fazia 2 sessões de 2h30, 3 horas, entendeu? Então era aula, treino, aula, treino, aula, treino, aula, treino, aula, treino, aula, treino, só isso, ficava nesse loop, entendeu? Não tinha sábado, não tinha domingo. Foi onde eu deixei muita coisa de lado. Aconteceu o segundo Olympo Games, eu comecei a minha preparação para a seletiva e para o Monstar, TCB, Torneio de CrossFit do Brasil. 2025, ano passado agora. Eu sempre tive muita vontade de ir para o Monstar por questão do ser um festival, né? Ser algo assim mais... viver mesmo ali o CrossFit. Não, já tinha tomado a decisão do que eu queria. Eu queria tentar a seletiva para o TCB ou o Monstar. Só que eu primeiro fiz a seletiva, né? Eu fiz a seletiva para o Monstar de São Paulo, não consegui a classificação, né? Eu me classifiquei para Goiânia. E né, eu lembro que na seletiva para o qualifier para o TCB, uma semana antes eu peguei uma virose. Uma semana não, na semana ali no intervalo ali de fazer a primeira prova, uns 3 dias antes. Aí eu peguei uma virose, tive que tomar soro, fiz a primeira prova bem mal. Lembro que eu fiz a primeira prova no espaço do Caio ainda. Né, no Espaço Vida, pedi para ele ceder para mim por conta de ter caído a energia. Então olha como foi, eu estava com virose, ficou a rua inteira sem energia e eu tinha um dia, era o último dia, foi numa segunda-feira, se não me engano, para poder enviar o vídeo, porque tem uma data, né, uma janela de data para você enviar os vídeos das provas. Eu deixei para no último dia, eu já tinha feito a prova uma vez, não gostei do meu resultado, fiz a segunda, não gostei, na terceira falei, putz, preciso revalidar ela e enviar. E aí ficou sem energia na rua inteira, eu mandei uma mensagem pro Caio, fui validar a prova lá. E eu muito mal, porque 2 dias antes eu tinha ido no hospital tomar soro, estava bem fraco. Eu lembro que acabou a prova, eu fui direto ao banheiro vomitar. Mas não foi isso que comprometeu eu não ter classificado. Eu cometi erros durante as gravações, né? Essa prova eu tomei, se não me engano, 3 no rap, erro meu, né? De falar assim, nossa, você não classificou por falta de condicionamento. Não, erro bobo, que eu não tinha experiência suficiente ainda para lidar com isso. Esses erros aí fez com que essa prova minha fosse completamente invalidada. Eu perdi uma prova inteira. E classificou mais ou menos ali para a seletiva 600 atletas. E eu tava ali, se eu não me engano, em 500, 400 e pouquinho para 500 ali. Eu falei, tá de boa, vou fazer essa prova, uma prova que eu vou bem. Agora é só fazer o básico, né? Treinei para isso, tô bem. Fui ver a prova inteira, não foi validada, eles falam o porquê, falaram do all-ball, falou que foram várias vezes que eu fiz o double under, fiz 19, faltou uma rep, né, em todas, então não validaram essa prova minha e me jogaram lá para 800 e pouco na classificação. Fiquei bem frustrado comigo mesmo, falei, putz, cara, tantos anos que eu dou aula já e treino, né, assim, foi meu primeiro qualifier do TCB, beleza. Mas foram erros assim que eu não podia cometer, mas serviu como aprendizado para mim. Até tanto que eu fui validar as provas do Monstar, não teve nenhum no rap, não teve nenhum erro, não teve nada. Eu acho que quando tem que ser, é para ser, né? E o que aconteceu? Eu fui fazer os qualifier do Monstar, foi tudo validado, tudo perfeitinho. As provas eu fui bem, mandei bem demais nelas. Cara, eu lembro como se fosse hoje isso, porque foi num sábado à noite. E chegou esse e-mail, eu abri, eu vi lá a Monstar, né, tal. Aí um e-mail bem grande, assim, com a logo deles, falando que eu tinha me classificado para a categoria RX. E que isso, aquilo outro, já tava para fazer a inscrição. Cara, eu li aquilo lá, falei, não acredito. Aí a primeira pessoa que eu fui contar foi meu irmão, o Gustavo.
Na hora, eu nem terminei de ler, eu só li que eu tinha conseguido a classificação. Aí eu só lembro que eu apertei o botão para fazer a inscrição, eu falei, caraca, aí vi meu nome, categoria RX, Elite, bloqueei o celular, falei, Gustavo, classifiquei, não acredito, nossa senhora, que a mão na cabeça. Assim, eu sabia que eu tinha ido bem, mas não bem o suficiente para me classificar entre os melhores, né? Porque o Monstar foi dividido em categoria Elite, RX, intermediário e Scale, né? E eu lembro que, se eu não me engano, era 30 ou 40, classificava para o Elite, aí do 41 ao 80 RX, e ia descendo assim. E quando eu cheguei lá, que você consegue ver toda a classificação, aí eu falei, aí me animou mais ainda, porque eu vi que eu tinha quase classificado para o Elite também. Então eu falei, poxa, que da hora, né? Me abdiquei de muita coisa, parei de beber, parei de dormir tarde, parei de comer errado, né? Comer um pouco melhor. E falei, cara, treinando 3 horas por dia, tinha dia que fazia 2 até 3 sessões, né? Deixei o boxe de lado. Falei, cara, então compensou tudo isso. E aí foi onde entrou uma preocupação minha. Por quê? Hoje em dia, no Brasil, eu acho que não em todo lugar, né? Mas na maioria dos lugares é muito difícil você ser atleta, né? Por questões, principalmente financeiras. Você precisa, sair daqui para ir para Goiânia. Vai um dinheiro, né? E hotel, alimentação, inscrição, que não é barata. Eu gastei R$3.200. Só que eu não tirei esses 3.200, eu não tirei R$1 do meu bolso. A inscrição, quem fez para mim foi meu parceiro da Bravos, o Luiz. Ele que arcou com a inscrição. Eu fiz clínica e fiz uma rifa. Cara, essa rifa vendeu assim, ó, em menos de um mês. Rifei uma cesta de suplemento. E, cara, galera, pra ser bem sincero, eu fiquei um pouco triste com a nossa cidade, por não tive apoio nenhum do pessoal da cidade. Procurei bastante pessoas, não me ajudaram. Quem me ajudou foi a Lupilan, da Closet, o João Bertoli. Os alunos ajudaram bastante, mas eu digo assim, empresas, né, que eu fui atrás e, sabe... não posso te ajudar, não posso te ajudar. Não apoiar o esporte, não é sobre o Vinícius, é sobre o esporte, né? E pessoas de fora e até empresas de fora me ajudaram, né? Marília, Tupã, Prudente, a galera de Prudente também me ajudou bastante, os boxes de fora. Mostrou que a comunidade do CrossFit é forte. A gente não tem apoio de outras pessoas que é fora desse mundo, né? No esporte. E aí foi onde eu consegui ir, que eu falei assim, caraca, é pra eu ir mesmo. Aí os alunos também fez um bem bolado entre eles, né? Fora essa rifa. Eles fizeram bem bolado, escondido de mim, sem eu saber de nada. E eu lembro que um aluno ia pagar a mensalidade. Aí na hora que esse aluno foi pagar a mensalidade, ele me mandou um valor bem a mais, eu não lembro muito bem. Se foi 600, algo do tipo assim. Aí eu falei, ué, não tô entendendo, por que você me mandou esse valor? Sendo que sua mensalidade não é isso? Aí mandou um texto falando, os alunos esse, Ciclano, Beltrano e tal, ajudou você e tal, que você é um sonho, a gente sabe que você queria muito ir pro Monstar, você treinou muito, se dedicou, abriu mão de muita coisa na sua vida para poder ir, e a gente quer apoiar você. Os alunos do Ares Cross, né? Esses mesmos alunos que me ajudaram, compraram rifa também. Eu acho que o Vinícius precisava viver isso para realmente ver o que ele quer, como que é e respirar, né? Porque do momento que eu saí na quarta-feira para ir para São Paulo, cara, eu respirei o CrossFit. Parece que eu entrei mesmo dentro desse mundo. Assim, na hora que eu bati o portão, falei, caraca, eu tô indo viajar para ir numa das maiores, se não a maior evento esportivo de CrossFit do Brasil, cara. Vou competir contra os melhores. Tô indo conhecer meu coach, que me ajudou tanto, o Juan. Vou conhecer o pessoal que treina comigo, treinava na época planilha, o Will e o Hari. Então, assim, uma ansiedade que não cabia em mim, cara. Eu já competi muito no jiu-jitsu, já tinha competido no CrossFit, mas aquilo ali, a minha ansiedade só passou quando eu fiz a primeira prova lá. Eu falei assim que um dia de campeonato que a gente vai na região é como se tivesse sido uma prova só do Monstar. Então, o dia inteiro que eu competi num campeonato aqui, por exemplo, num sábado, igual a gente sempre foi, parece que foi aquela prova. Então, meu corpo acabou. Eu falei, caraca, parece que realmente quando os alunos falam, minha alma saiu do corpo, eu senti que a alma saiu do corpo. Sim, uma entrega absurda. E eu já estava com a minha cabeça na prova de natação. Então, que ia ser no dia seguinte.
e eu não consegui fazer aulas de natação aqui em Paraguaçu. A Beatriz me deu algumas aulas, mas eu fiz no espaço da Mari. E a Mari dá aula para criança, então a piscina é uma piscina para criança, né? E literalmente eu não sabia nadar. E aí eu falei, cara, lá na hora eu sei que vai ser uma prova que para mim é uma prova, vou só pontuar, né? E o que aconteceu? Fiz a corrida de manhã, e aí foram 7 km, e foi o 7 km mais rápido que fiz na minha vida. Eu não lembro exatamente o tempo, mas foi os 7 km mais rápido que eu fiz. A corrida foi às 6 da manhã, a prova de natação foi perto das 9 horas, 8 e pouco. Então, ao intervalo curto e aquele frio e água gelada, seu corpo exausto já dos outros dias, ainda mais uma pessoa que não é acostumado com isso, né? E aí foi quando eu entrei pra aquecer e que eu vi, cara, eu não conseguia bater minhas pernas. O meu coach, Juan, falou, Vinícius, bate a perna, você não vai conseguir atravessar a piscina. Não conseguia perna pesada, já juntou um pouco do meu psicológico. E eu precisava, pelo menos, fazer o feijão com arroz, que era fazer uma leve pontuação para me classificar para a prova final, que seria a minha melhor prova. Que era uma prova que eu já tinha testado, testei ela 2 vezes e fiz ela muito bem. Só que classificava os top 20. Eu estava nessa zona de corte, se eu não me engano eu estava em 16, 17 antes dessa prova. E eu não consegui realizar a prova de natação. Aí foi onde eu zerei ela e só eu e um rapaz que não fez essa prova. E aí foi jogado lá para último. Aí foi onde eu me frustrei muito lá, chorei, fiquei muito mal. Então eu falei, poxa, talvez poderia ter treinado mais a natação? Poderia. Mas não tive tempo. Aí eu tentava colocar isso na minha cabeça, né? Falei, pô, eu não sabia nada, mas eu consegui chegar aqui. Poderia ter tentado? Tentei na hora de fazer o aquecimento, não consegui. Foi um momento que eu fiquei completamente sozinho ali, sem saber com quem falar, o que fazer. E foi nesse dia aí que eu tive uma conversa com Deus, assim, que me fez me aproximar mais ainda com Ele. E eu entender o porquê de tudo que aconteceu, de eu ter ido para lá também, né? Porque eu acho que tudo na vida tem um propósito, nada é coincidência. Né? Eu acredito muito em propósito e nos planos dele. E eu prometi que eu ia voltar. Né? Eu falei assim, ano que vem, que seria 2026, eu vou voltar, eu vou fazer essa prova e eu vou fechar essa prova de natação. Fiz uma promessa para mim mesmo. Só que aí foi onde aconteceu essa lesão e me tirou da temporada de 2026. Voltei para o Paraguaçu do Monstar e voltei a querer ter minha vida normal, né? De não atleta. Falei, agora eu quero descansar minha mente, descansar meu corpo, poder comer o que eu quiser, poder dormir um pouco mais tarde, né? E porque eu falei assim, bom, fiz o que eu tinha que fazer, se tiver algum campeonato, eu vou para esse campeonato, mas não com toda a responsabilidade de um individual, de uma seletiva, né? De um qualifier que foi do tamanho, que é o TCB e um Monstar. E aí eu fui, logo em sequência, mais ou menos 1 mês, 2 meses ali que eu cheguei do Monstar, eu fui num campeonato com uma parceira minha lá de Londrina, Keller, fui num RX misto. Eu tinha atingido o meu pico máximo, né, de evolução, só que o meu corpo vinha bem cansado. Então foi onde eu falei, eu quero descansar e nem ia competir. Não queria mais competir esse ano, né, 2025, depois do Monstar. Ela me chamou, falei, vou. Fui pro campeonato, a gente foi campeão. Competimos muito bem. Realmente a gente competiu, eu e a Keller. Foi um dos melhores campeonatos meu. Digo, tecnicamente, quanto atleta. Eu acho que também um pouco do que eu apanhei lá me ajudou muito, né? Então, muito mais calmo, sabendo o que tinha que ser feito, né? E depois desse campeonato, eu fui mais em trio. Aceitei, falei que eu não ia mais no campeonato, mas aceitei ir. Por conta desse de trio, por ter sido com a coach de Tupã, né? E eu sempre quis participar do campeonato com ela. Foi uma competição muito bacana, onde foi em trio, então todo mundo ali se superou em cada prova, foi legal demais. Ficamos em 4º lugar, se eu não me engano é 4º ou 5º, não lembro, deu uma beliscadinha ali ainda. E foi quando eu fui para Maringá, no Meta Experience. Cara, eu fiz o uso, né? Passei com o médico, fiz o acompanhamento médico certinho, fiz o uso de anabolizantes. Para fazer os qualifier na janela dos 2 qualifier, dos 3, né? Que foi o qualifier do TCB, qualifier do Monstar, etapa Goiânia e etapa São Paulo. Então eu estava fazendo uso de anabolizantes, mas como eu tinha passado o médico, ele pediu para eu parar, tal, até porque, né, às vezes chegar numa competição de um nível como o Monstar ou até
Pode ser que eu poderia ter classificado para uma seletiva e quem sabe eu me classifico com TCB, né? A gente não sabe como que vai ser. E tem o exame de doping, então eu encerrei, meu médico mandou parar. Inclusive, estou limpo já, quase um ano já, né? Sabe? Porque isso é uma vantagem absurda, é uma vantagem enorme. O corpo humano, eu acho que ele não tem limite, a gente consegue evoluir muito. Só que existem caminhos, né? Existem o caminho que você vai natural e o caminho que você vai para esse lado do uso de esteroides anabolizantes. E é um caminho muito mais rápido. O meu médico falou em questão da recuperação muscular, é o que me pegava demais. Muita aula, cuidar de tudo, treinar muito, acordar no outro dia destruído. E eu acordava no outro dia muito, muito moído. Muita dor, muito cansaço. E quando eu comecei a usar ali na segunda semana, ali para a terceira, cara, eu acordava todos os dias zero. Acordava bem. Acordava sem dor, acordava com uma disposição absurda. É claro, dá para você ter essa vida sem tomar e acordar bem? Dá. Você precisa dormir bem, comer bem, treinar com inteligência, que é o que eu já vinha fazendo. Só que o meu tempo era muito curto. Porque dava aula, treinava e fora do treino as pessoas não vê os bastidores. Mas quando eu fecho as portas do Ares Cross, existe muita coisa para fazer. Se fosse só o tempo que eu estou aqui, eu fechei a porta e o mundo se desligasse, eu seria um dos maiores elites que tem. Se você tendo uma boa alimentação, sabendo treinar com inteligência, porque muitos falam que treinam 4 horas por dia, mas não treinam com inteligência. Dormir bem, se alimentar bem, cara, você chega num nível elite e para ser o top 1 do Brasil. Eu falo isso e uso até como exemplo o meu coach, Juan. Ele é completamente natural e ele é nível elite. Então dá para atingir um alto nível sem tomar isso. Vamos começar aqui, né? Testamos ela, fomos super bem e inclusive chegamos em Maringá como um dos favoritos. Todo mundo já conhecia o André, o Vini, conhecia um pouco eu, né? E os campeões, né? No caso foram campeões, eram os favoritos. Então a gente sabia que a briga ia ser entre eles e nós ali, com todo respeito aos outros adversários, mas a gente já se conhecia. Os favoritos. E a gente estava também como os favoritos. E eu estava bem, né, fisicamente bem, por mais que eu já vim de várias competições, mas eu ainda vinha treinando legal, tentando me alimentar bem. E aí um pouquinho antes de que eu sabia que eu ia para Maringá competir, eu estava respeitando o meu corpo, né, esse processo. E chegamos lá, super bem, tudo tranquilo, e foi acontecendo coisas que hoje eu falo, caramba, parece que não era para eu pular a corda. Estratégia, mudar a estratégia, eu não ia fazer esses double under, certo? E aí o André também comentou alguma coisa sobre, eu falei, melhor a gente não mexer então. Aí a gente ficou nesse troca, não troca, troca, não troca. E fomos para a área de aquecimento e, cara, minha corda sempre, ela tá guardada bonitinha, organizada. Cara, peguei minha corda, ela toda embolada, eu não conseguia desarrumar ela ali na área de aquecimento. Eu olhei pro André, o André, meu Deus do céu, vai logo, aquece aí. Peguei, eu falei, caramba, tinha feito mobilidade já para ombro, tinha snatch, fiz várias mobilidades, não pulei a corda para aquecer. E realmente não deu tempo, porque foi muito rápido ali. Aí entramos na prova, eu fazer os double under, era 50 double under, eu fiz 25 double under, minha corda arrebentou. E cara, minha vida inteira, desde que eu comecei a praticar o cross training, nunca uma corda minha arrebentou. Nunca escapou o parafuso. Ela escapou o parafuso, cara, voou, aí caiu do lado. O Léo, que estava competindo do lado também, que era os favoritos, pegou, devolveu ali. Aí, no meio da prova, eu falei, não adianta desespero, né? Mantive a calma, coloquei o parafuso, apertei a corda, vou continuar. Continuei, faltando 25 da double under. E aí, eu olhei pro Vinícius e falei assim, eu vou sair rápido, se prepara para você entrar. Que eu acho que já era snatch. Se prepara para você entrar. E aí foi onde que eu fui fazer essa troca rápida. E aí eu saí com o pé direito na frente, bem na frente, e o pé esquerdo bem lá atrás. E aí eu escutei um barulho, um estralo bem alto e o Judge estava do meu lado direito. Quando isso aconteceu, eu olhei para trás porque na minha cabeça eu achei que o Judge bateu a prancheta nas minhas costas, brincando, porque fez um barulho muito alto. E na hora que eu coloquei o pé no chão, eu não senti o chão. Eu senti meu pé adormecido, meu pé e a panturrilha totalmente adormecido. Na hora eu falei, estourei o tendão de Aquiles. Eu mesmo falei. Saí, olhei pro André, porque o Vinícius entrou para fazer os movimentos, eu olhei pro André e falei, André, meu tendão foi rompido.
Aí o André achou que era loucura da minha cabeça, que eu estava sentindo a pressão da prova e pelo fato da corda ter estourado, eles pensaram, putz, o Vini sentiu o campeonato, entendeu? E aí eu peguei, não, André, estourou, se não estourou meu tendão, eu quebrei alguma coisa, aconteceu alguma coisa no meu pé mole, para baixo, não conseguia movimentar ele, não sentia ele. E a mulher do Vinícius é médica, aí eu sentei, eu relei assim, inchado, não conseguia sentir o meu tendão. Eu olhei para ela, falei assim, lembro que eu falei, acho que chamei ela pelo nome, né? Falei, ó, acho que rompeu meu tendão. Aí ela veio assim, só relou, não podia diagnosticar, né? E aí ela só balançou a cabeça assim que não, sabe? Olhou pro Vini também que não. Continuamos a prova. Eu fui mancando no cotoquinho ali, fiz burp com uma perna, fiz os bar muscle up com uma perna, deixei um pouco os moleques na mão, mas fiz o que deu pra fazer, fechamos a prova. Aí saí da prova com muita dor. Aí muita. Eu lembro que eu peguei uma sacola do lado, vomitei dentro da sacola de tanta dor. Aí o pessoal do SAMU chegou, imobilizou, fui direto pro hospital de Maringá. Aí chegando lá no hospital, por coincidência o médico é especialista nisso. Queria que eu fizesse cirurgia lá, só que eu estava longe de casa. Eu ia ficar de muleta. Eu poderia ficar na casa do André. O André falou, Vini, pode fazer, fica em casa, depois eu te levo embora. Tá? Aí eu falei, pô, eu prefiro estar perto da minha família, né? Tem o meu irmão que vai me ajudar, tem minha mãe, né? O André tem o trabalho dele, a Gabi o dela. Eu não posso ficar na casa deles, ocupando o tempo deles, que eles já têm o que fazer. Aí falei pro doutor, não, doutor, eu sou de Paraguaçu, vou fazer cirurgia lá. E aí eu lembro que ele me falou, ó, você tem 10 dias pra você fazer essa cirurgia, porque senão seu tendão sobe, ele cola, explicou num termo mais técnico. Então, no mínimo 10 dias. Eu falei, não, já vou embora hoje mesmo pra minha cidade e já vou marcar essa cirurgia. Aí foi tudo assim, ó. Dia 27 rompeu, dia 30 eu fiz a cirurgia. Exatamente, eu lembro que meu irmão, eu liguei, eu acho que foi eu que liguei pro meu irmão, pro Rodolfo, e aí ele, lá em Maringá mesmo, após ter rompido, e aí ele me falou uma frase assim que, irmão, isso aí é Deus recalculando a rota da sua vida. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, e isso quem vai descobrir é o Vinícius lá na frente, né? Eu deixei muita coisa de lado, né, para querer viver isso. Muita coisa que eu não podia ter deixado de lado, né? Então não era o momento. Então, meu primeiro pensamento é, não, Vinícius, esse não é o caminho. Você está no caminho errado. Você tem coisas muito mais importantes para fazer e para viver do que isso. Foi a primeira mensagem que veio na minha cabeça. E eu já sabia, eu tenho conhecimento, eu sabia o que é uma lesão de uma ruptura no tendão do calcânio, né, completa. Sabia que, pô, em 8 meses, eu sabia que 8 meses, no mínimo, o Vinícius não vai conseguir fazer, por exemplo, um squat snatch, levantar uma barra acima da cabeça com uma carga boa. Já sabia disso, então eu falei, 2026 acabou pra mim, né? Digo, acabou assim, não vou competir no Monstar, não uma seletiva, nada disso. E muito menos algum campeonato, até porque hoje mesmo completa hoje, faz 120 dias, 4 meses, e eu não consigo fazer vários movimentos ainda. Então é uma lesão que para muitos acham que é algo comum, mas não é. É uma lesão bem chata, bem complexa, muito delicada. A recuperação é um tecido mole, né? É o tecido onde te gera potência. Quando você não tem potência, você não faz burp, você não corre, você precisa de mobilidade para agachar, ele se estica. Então imagina um tendão que foi rompido, o tecido mole, ser suturado e reabilitar ele. Então eu já sabia de tudo isso que ia ser pancada. E aí, cara, eu senti mesmo, não foi na hora. Foi depois da cirurgia, quando eu fiquei em casa, no sofá, que eu só conseguia levantar com 2 muletas do sofá para o banheiro e eu sentia dores. Uma dor, latejava demais. O simples fato de eu andar de muleta com uma perna só, sem pôr o pé no chão, para ir no banheiro. Aí eu falei, cara, aquilo para mim foi a gota d'água. Foi onde o psicológico desabou completamente. É onde eu fiquei sem sair do portão para fora, quase 30 dias, entendeu? Só no sofá, cama e banheiro. Tinha momentos que eu não conseguia nem pegar meu celular, porque eu sabia que se eu pegasse meu celular e abrisse um Instagram ou abrir um WhatsApp, ia ter tudo relacionado a CrossFit. Não conseguia colocar uma comida, porque eu precisava de 2 muletas para não colocar a perna no chão. Foi onde eu dependi muito da minha mãe e do meu irmão, né? E a gente começa a ver as coisas da vida nos pequenos detalhes, né? Então a gente começa a ver assim, caraca, eu não sou nada, eu não sou ninguém sem o outro. Irmão Gustavo.
que o doutor examinou e falou, ó, cirurgia, vamos já marcar, isso na segunda-feira, vamos marcar para amanhã, vou suturar você e pronto, né, seu tendão. Eu olhei para minha mãe, para o meu irmão, falei, vou fechar o box. Não tinha professor, o professor que estava aqui não podia vir. Vou fechar o box, tá certo, não tenho o que fazer. É uma cirurgia que eu não posso ir no box e nem ficar com a perna para cima. Já foi bem especificado. É repouso sem fazer nada de esforço nenhum. De no mínimo 40 dias. Ele tinha pedido 60, né? Graças a Deus, minha recuperação, graças a meu histórico de atleta, minha recuperação foi muito rápida, foi extremamente rápida, absurda. Mas eu ia fechar, porque 30 dias sem aula, como que você paga as contas? E aí foi onde meu irmão Gustavo, chegou em mim, que estava junto com a minha mãe, falou, não, você não vai fechar, eu seguro as pontas lá. Já estou como estagiário já, né, começando a faculdade, estou como estagiário, então eu vou sim, você não vai fechar, a gente vai continuar com o boxe sim. E cara, o moleque de 18 anos falar isso e assumir toda essa responsabilidade não foi fácil para ele também, né. Cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque a galera entendeu, os alunos também tem que agradecer muito eles, porque eles continuaram, né? Eles sabiam do que aconteceu comigo, essa fatalidade, e continuaram treinando, continuaram pagando a mensalidade, continuaram mantendo o boxe vivo, né? E acolheram muito o Gustavo, né? Como coach ali, ele já não vinha bem preparado, né? Mas assim, já vinha treinando, vinha aprendendo, vinha ensinando bastante coisas para ele. E foi uma virada de chave ali na vida dele. E ele desenvolvendo, e eu em casa, ajudando ele com tudo, com treinos, explicando, né, ajudando ele a dar uma aula com bastante didática, com bastante correção. E ele desenrolou. E a galera gostou muito. E hoje ainda brincam que preferem mais ele do que eu. Sinceramente, aqui talvez o Vinícius não fique, né? O Ares Cross sempre foi um sonho, ele sempre vai ser. Tem muita coisa boa para acontecer aqui ainda. A história não termina. Mas esse tempo parado, sozinho, eu, comigo mesmo e com Deus, fez eu perceber muitas coisas. E assim, eu gosto de desafios, né? Eu não gosto de ficar parado, de fazer as coisas por fazer, né? E ter vivido tudo isso que aconteceu, Monstar, campeonato, lesão e tudo mais, fez eu ter um amor maior e querer me desafiar e conhecer um mundo maior, porque lá fora existe um mundo muito grande, com muitas oportunidades.